tarde, meus amados. Aqui é o evangelista Marcos Paulo. Estou esta tarde para trazer uma palavra do coração de Deus para cada um de vocês. E a palavra que vou trazer esta tarde é sobre idolatria. E estou aqui com duas Bíblias. Bíblias abençoadas, viu? É a Bíblia Ave Maria e Bíblia Sagrada, tradução oficial da CNBB. São duas Bíblias que eu gosto de estudar muito. E é de uma certa religião, que eu não vou citar o nome, né? Dessa igreja, porque eu não estou aqui para citar placa de igreja. E esta Bíblia, o que está escrito aqui também na Bíblia Protestante de João Ferreira de Almeida, né? A única diferença é que contém 7 livros a mais aqui, né? Que são os livros apócrifos, que não é isso que eu vou citar hoje, né? Hoje eu vou falar sobre idolatria. Para começar, eu quero convidar os irmãos para estar abrindo sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20, que está escrito assim: Então Deus pronunciou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa de servidão. Não terá outro Deus diante de mim, nem da minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. E não te prostrarás diante dela, e não prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus aqui nos ensina a não prestarmos culto a imagens, semelhanças que há no céu, como anjos, homens mortais aqui na terra, nem figuras de animais. Não devemos fazer isso. Só devemos adorar a Deus. É o que está escrito na Bíblia Ave Maria. E seguindo em frente, vamos ler lá no Salmo 113, versículo 9. Na Bíblia Protestante é o Salmo 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1 na Bíblia Protestante. Na Bíblia Ave Maria é no Salmo 113, versículo 9. Está escrito assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória, por amor da vossa misericórdia e fidelidade. Porque diriam as nações pagãs: Onde está o Deus deles? Nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que lhe apraz. Quanto aos seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras da mão de homens. Tem boca, mas não fala, olhos e não pode ver, tem ouvidos, mas não ouve, nariz e não pode cheirar, tem mãos, mas não apalpam, tem pés e não pode andar, sua garganta não emite som algum. Semelhante a eles seja o que os fabrica, e quanto neles põe a sua confiança. Amém? Salmo 113, versículo 9 e 115, versículo 1 da Bíblia Protestante. Está escrito isto: que devemos adorar somente a Deus, não é imagem de escultura. Amém? Vamos ler mais um versículo aqui. São tantos, irmãos, se eu ficar citando, vou ficar 1 hora aqui falando. Aqui em Lucas 4, versículo 8, 7. O diabo, quando tentou Jesus no deserto, Jesus foi batizado e foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E 40 dias e 40 noites ele ficou no deserto. E o diabo falou para o Senhor Jesus assim, no versículo 7: Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Aí Jesus respondeu para Satanás: Está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e a Ele o servirá. Devemos adorar somente a Deus e servir somente a Deus. Amém, meus amados? Mais uma palavra para completar aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Está escrito assim, ó: Porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos. Ele os obscureceu o coração insensatos, pretendendo ser sábios, tornaram-se estultos, mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações de figuras de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui eu li um pouquinho difícil, que a letra é um pouco pequena, né, meus amados?
Mas aqui Deus está dizendo, né, que os homens, querendo ser sábios, começaram a adorar figuras humanas, de répteis e assim em diante. E não é do agrado de Deus o que está escrito na Bíblia, Ave Maria. E vamos citar mais um versículo aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Está escrito assim: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, ao qual se entregou como resgate para todos. Repetir novamente, irmão. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o que se entregou como resgate para todos. Somente Jesus entregou a vida dele por nós. Devemos adorar somente Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra desta Bíblia não mente. Ela fala a verdade, a mesma que fala na Bíblia protestante. Devemos adorar somente a Deus. Gosto muito desta Bíblia. Repito para vocês, estudo muito nela. Vou ver se eu compro uma até com letra maior, porque é uma ótima Bíblia e ela fala totalmente a verdade. Se os irmãos for ler ela, o povo de Israel sofreu, no livro de Juízes mesmo, o povo de Israel só sofria por motivo de idolatria, de desobedecer a Deus, o paganismo, adorar a outros deuses. Em Isaías, Jeremias, vocês vão ver também, constatar lá que o povo foi levado cativo pelo Nabucodonosor, pelo rei da Síria, Israel, por motivo do que? Paganismo, ficar adorando outros deuses. Uns adoravam Baal, sacrificavam seus próprios filhos, jogavam na boca de Baal um dragão que tinham brasas. Dia e noite ficava colocando lenhas para aquele dragão ficar com brasas. E eles jogavam a criança pela boca desse dragão para sacrificar, para terem poderes aquisitivos, prosperidade. E por isso o povo caiu em derrota e foi levado cativo por esses reis. Nabucodonosor, que levou o povo de Judá, e o rei da Síria, que levou o povo de Israel cativo para essas terras, por causa da desobediência a Deus. E esta Bíblia nos ensina a verdade também. E essa certa igreja que eu não vou citar o nome, ela já se encontrou como uma igreja pura, uma igreja que adorava somente a Deus. Mas um certo imperador romano chamado Constantino, no ano 312 depois de Cristo, ele se converteu ao cristianismo e ele começou a adotar essa prática de colocar a idolatria dentro da igreja, as imagens de escultura. As pessoas começaram a levar a imagem e ele foi aceitando, porque o diabo, ele massacrava os cristãos naquela época, e os imperadores colocavam os cristãos naqueles coliseus, anfiteatros em Roma, e lá eles ficavam assistindo como se fosse um cinema, um teatro, os cristãos sendo mortos por feras, por leões. Eles aplaudiam, e quanto mais cristão morria, mais nascia. E um certo livro de mártires, um certo cristão deixou uma mensagem assim, ó: quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em números. O sangue dos cristãos é semente. E o diabo, vendo isto e não se agradando, ele começou a agir de uma nova estratégia. Ele fez esse imperador Constantino vir para o cristianismo e colocar a idolatria dentro da igreja.
Aí cessou a perseguição com os cristãos. Aí entrou o paganismo, a idolatria às imagens. E as pessoas que adoram imagem não é do agrado de Deus. Deus não se agrada. Porque na palavra de Deus fala que nem os idólatras, os beberrões, os feiticeiros, os afeminados, nada disso herdarão a glória de Deus. E eu quero deixar esta palavra para vocês nesta tarde. Adore somente a Deus, somente a Ele. E leia a Bíblia. Pode ser até esta Bíblia mesma. Ela não mente, ela fala a verdade. Essas Bíblias falam realmente a verdade, o que Deus diz. Amém? Até o livro de Macabeus, que eu estive estudando, Macabeus, ele lutaram contra Roma, muitas vezes por causa da idolatria. Eles chegaram a matar muitos idólatras. Macabeus, Judas Macabeus, seu pai, matava os idólatras, porque eles não aceitavam aquilo para o povo judeu. Está tudo escrito aqui. Então, a palavra de Deus não mente. Deus é o único que deve ser adorado, exaltado. Amém, meus amados? Jesus Cristo, Espírito Santo, a Trindade, só eles devem ser adorados. Não é uma mera imagem de escultura de pessoas que já morreram, de mortais, mas somente a Deus, a Jesus, que ressuscitou no terceiro dia, e ao Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, meus amados? Quero deixar essa palavra e vamos orar neste momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, agradeço, Senhor, pela Tua palavra neste momento, Senhor, que falou conosco, Pai, sobre a idolatria, Pai. Senhor, que vemos adorar somente a Ti, Senhor Deus, ó Pai. É a Tua palavra que está dizendo, Pai. Não sou eu, Senhor Deus, ó Pai, mas a Tua palavra, Senhor Deus, diz que devemos adorar somente a Ti, prestar culto somente a Ti, Senhor. Não a imagem de escultura, Senhor, de pessoas mortais, de imagem de animais, nada disto, Pai. Porque Tu é o único Deus que nos tirou da casa da servidão do Egito. O único Deus que deu a vida, o fôlego que nós respiramos, Pai. Somente a Ti devemos adorar. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Fica com esta palavra, meus amados, em nome de Jesus. E a paz de Deus, de Jesus e do Espírito Santo fique convosco. Amém? Boa tarde.